Dona Dila, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos hoje na 8ª Jornada Cultural de Minas Gerais. Falando em jornada cultural, nós não poderíamos deixar de falar da nossa Medina. E o mais importante e interessante entre nós, falar sobre algo tão importante na nossa cidade, que é o caminho que levou à criação do hino de Medina. E nada mais que a senhora para falar sobre esse assunto. Mais uma vez, boa tarde, Fabiano. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a você, a Thalita e a todos os organizadores pelo convite a mim feito. Falar da cultura de uma cidade, de um estado, de um país é algo grandioso que traz à tona a alma de um povo. Isso é muito importante. Falando de caminhos, de cultura, de patrimônio, nós temos muito o que falar. A nossa cidade, ela é rica em cultura. E essa riqueza nos leva a essa importância desse patrimônio cultural. Olha, Fabiano, é interessante que você aborda bem o tema do hino de Medina. A importância de um hino, porque o hino é aquele canto que fala da cidade, do seu povo, da sua história, enfim, de todo um contexto de uma caminhada. E para chegar ao hino, que é a sua pergunta principal, vem o seguinte: o hino canta toda a história de um povo, da cidade, dos seus momentos, é a sua história. O hino de Medina, por exemplo, cabe bem dentro da alma do povo, porque Medina sempre teve o hábito, não registrado, é oral, de expressar os seus sentimentos, as suas mágoas, as suas tristezas, suas alegrias, suas esperanças e vitórias numa música. É um contexto até muito engraçado, que Medina sempre teve música para tudo. Música sacra e música popular. Quando ainda não era seu tempo e nem de ninguém de vocês, havia na beira do rio mulheres que cantavam cantigas de roda nas noites de luar, no lajedo do Pari. Era lindo. Eu era pequenina, mãe ia para apreciar, nós íamos, elas cantavam maravilhosamente bem. Havia música cantando a esperança de uma chuva. Quando estava muito seco, as mulheres saíam para a rua fazendo penitência com as músicas próprias da alma de Medina. Mas não era um canto de tristeza, era um canto de esperança que Deus iria ouvir aquela música. Havia até o sino da igreja, Fabiano, era em forma de música. Tinha um sacristão que, chamava Tião do Padre. O sino dele era musical. Quando morria um adulto, o sino chorava, o som choroso, e assim por diante. Quando morria um anjo, olha a expressão, essa expressão de Medina, morria um anjo, eu não sei se anjo morre, o sino cantava alegre, fazia todo um repique. Por quê? Porque o céu estava em festa que ia receber mais um anjo. E Medina sempre foi assim, era música de Natal, era música de São João, era a música dos defuntos no velório, sempre teve. Então, isso era a alma do povo. As músicas de São João eram um encanto, ao redor da fogueira. Mas criadas, havia aqueles que inventavam versos para isso. Pena que não tem registro de nada, é só oral mesmo. E tudo lindo, tudo dentro de um contexto emocional mesmo. E como não podia ser, se o Natal era musicado, se os velórios eram musicados, se o São João, São Pedro, Santo Antônio era tudo musicado, a política, meu amigo, essa aí era uma coisa. Como é que eu sei? Porque aqui em casa era arquivo vivo. Então isso foi passando para a gente.
uns partidos políticos que ainda não eram nem do meu tempo, mas em casa a gente sabia, se chamava, era o Sugueteiro, de um lado, e os Libertadores do outro. E havia uma música para isso, o Sugueteiro apaixonado, tararara. Então havia música para isso. A pai, que aqui veio para reger a banda, veio de São Pedro juntamente com mãe. Mãe veio para tomar conta da parte musical da igreja, a música sacra. Só que depois ela foi lecionar em colégio, no primeiro colégio daqui, e se tornou música popular também. E pai, além de vir para organizar a banda de música era tradição, era a cultura do povo de Medina. A Lira de Santa Rita tinha outro nome, mas eu não sei bem no momento. E ele, aquele homem que gostava de participar de tudo. Então, ele também enveredou para o lado da política de Medina. Na época da emancipação, ao lado do prefeito da época, o doutor Marcos Machado, que era, por sinal, o compadre do meu pai, aí convidou o pai para escrever o hino, a letra e música. E eles juntaram e fizeram. E pai fez aquele hino de Medina. Mas não um hino, apenas um hino para uma data histórica, para um dia cívico, para isso, não. Ele quis o hino que estava dentro dele, falando sobre uma Medina, a sua situação, aqui entre as pedras, tanto na primeira estrofe, falasse do povo, da sua força, da sua fé, da sua coisa, esse povo heróico, falange heróica. E falando sobre a grandeza, a riqueza mineral das pedras preciosas, joia que se acha cravada nas belas colinas do norte. Então, pai cantou com sua composição Medina em prosa e verso. E o final do hino, porque a política de Medina sempre foi pesada. Hoje está até bom, a coisa já foi muito mais pesada. Por isso ele terminou o hino conclamando: sejamos, pois, um povo unido para a grandeza desta terra. E o nosso grito repetido vai se ouvindo de serra em serra. Então, é aí que está a alma do hino de Medina. Você vê a história, localização, caminhada de um povo, força de um povo e um chamado para se juntar para que Medina cresça cada dia. Maravilhoso. Não temos nem palavras para poder expressar que importância, que grandeza que é este hino. Esse grito de um povo realmente heróico, um povo que mostrou, em meios às grandes dificuldades, uma liberdade de mostrar que o nosso grito cultural é forte. E é assim, Fabiano, que esse hino foi composto. Letra e música de Rômulo Quirino Silva, que participou ativamente da história de Medina e quis mostrar que o hino tem que se falar de um povo na sua história, na sua localização e na sua vontade de crescer. Nós só temos a agradecer. Agradecer todos nós da cultura de Medina, a esta família tão rica culturalmente. Nós agradecemos a todos vocês. Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigada.